Olá, tudo bem? Como é bom ter você aqui no Ouro Fino em Campo, o programa que traz as melhores soluções para o agronegócio. Você já parou para pensar quanto pode deixar de ganhar por causa dos parasitas? As verminoses podem provocar queda de 20 a 30% na produção de carne. Os carrapatos não ficam atrás quando o assunto é prejuízo. A diferença do ganho de peso entre animais livres desses parasitas e animais parasitados pode chegar a 24,5 quilos ao ano. Somente no Brasil, as perdas anuais ultrapassam 2 bilhões de dólares. Para evitar esses prejuízos, é importante combater os vermes e os carrapatos de forma estratégica. É o que faz a Fazenda Mariópolis, no interior de São Paulo, com o uso do indectocida Fluatac Duo. Assim, o rebanho Tricross, formado pelas raças Cenepol, Bonsmara e Caracu, sempre vai estar com a saúde em dia. A Fazenda Mariópolis, em Itapira, no interior de São Paulo, guarda muita história, como esta máquina. No final do século XIX, ela gerava energia para a propriedade, que na época cultivava o café. Mas os tempos de café ficaram no passado. Agora a fazenda é referência na pecuária de corte para a venda de genética bovina. Quem começou esse trabalho foi a dona Maria Lúcia, que adquiriu a propriedade em 1993. Dona Maria Lúcia, como que foi o início aqui? Queríamos uma raça que fosse adaptada, uma raça taurina adaptada. Naquela ocasião, a raça que nós tínhamos taurina adaptada era o Caracu. E aí iniciamos o nosso trabalho com o Caracu. Alguns anos depois, chegaram no Brasil as raças Cenepol e a raça Bonsmara. E foi aí que nós começamos a adquirir os primeiros exemplares que criamos até hoje. O Bonsmara foi criado na África do Sul a pedido do governo do país. O zootecnista Jean Bosma criou várias raças para desenvolver o bovino. Já o Cenepol, originário das ilhas do Caribe, é resultado do cruzamento de bovinos de uma raça senegalesa com uma raça britânica. Na propriedade paulista, a criação desses animais puros de origem é 100% a pasto. Os taurinos estão adaptados ao clima tropical brasileiro. Você tem uma procura enorme de Bonsmara. Então, se você tivesse até maior quantidade de tourinho, o que você fizer de tourinho vende. É porque é um gado precoce, é um gado adaptado, um gado que você pode soltar o touro na região de quente. Ele cobre bem a campo, entendeu? Um gado bem rústico. A sanidade é uma preocupação para o bom desempenho do rebanho. A gente utiliza o Fluatac porque ele é um produto muito bom para o combate do carrapato e até no manejo com o gado, né? A gente não precisa estar pegando um por um no tronco. Na própria seringa lá atrás a gente já faz a aplicação e já sai direto para o curral sem estar batendo o animal. A abametina a gente não recomenda a utilização em animais com menos de 4 meses de idade. Porém, um animal prenhe não tem problema nenhum ser aplicado. A abametina ela não atua nesse feto, então ela não é abortiva. Então o Fluatac Duo para animais prenhes é muito seguro, pode ser aplicado tranquilamente. Os investimentos em sanidade e em reprodução ajudam a Fazenda Mariópolis a ser referência na venda de genética bovina. A gente tem que vender um animal que seja realmente provado. Nós no final tínhamos aqui animais Bonsmara, Cenepol, Caracu e achamos que seria interessante fazer um tricross disso aí para vender os bezerros desmamados comercialmente. E então isso tem dado muita satisfação para a gente. O indectocida Fluatac Duo é a melhor opção para o controle dos vermes e carrapatos no seu rebanho.
Sabe por quê? O Fluatac Duo reúne fluazuron e abamectina em um só produto. Ele protege o gado dos principais parasitas e ainda limpa a pastagem, lugar onde há presença desses inimigos. É mais praticidade para o seu manejo. Adquira o Indectocida Fluatac Duo nas apresentações 1 e 5 litros nas melhores revendas do Brasil. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa começa agora em outubro em 3 estados brasileiros: Amapá, Rondônia e Roraima. A maior parte do país só entra no calendário de vacinação no próximo mês. O período da campanha é marcado pela proteção de bovinos e bubalinos contra essa doença altamente contagiosa, mas também de outras complicações, como as clostridioses. O bem-estar animal é um item importante para a cadeia produtiva da carne. Entre os momentos mais estressantes para o rebanho está na ida para o curral. Quanto menor essa prática, melhores serão os resultados. Estudos mostram que o gado chega a perder de 4 a 5 quilos quando passa por uma vacinação. Como o rebanho deve ser vacinado 2 vezes ao ano contra a febre aftosa, preconiza-se na pecuária nacional aproveitar o manejo para imunizá-lo também das clostridioses. Para isso, a Ouro Fino Saúde Animal disponibiliza a vacina Orovac Clostridium. O produto é proteção máxima contra as principais clostridioses. Com essas doenças não dá para facilitar. Elas matam os bovinos de uma hora para outra e não escolhem idade ou raça bovina. Não existem estimativas de quantos animais apresentam essa doença no país, já que muitas mortes são atribuídas a picadas de cobras e raios. Para proteger todo o rebanho, a primeira dose deve ser aplicada a partir dos 2 meses de idade, seguida de um reforço 1 mês depois. As vacas devem ser imunizadas antes de parir e todo o restante do gado recebe a vacina anualmente. E atenção! Não deixe para adquirir as vacinas Orovac Clostridium e Orovac Aftosa na última hora. Procure a revenda mais próxima à sua fazenda. Mais informações, entre em contato por esse número 0800 941 2000. Pausa para o intervalo e veja daqui a pouco no Ouro Fino em Campo. Controle das doenças em suínos é o assunto do quadro em discussão. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o Indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. E no quadro Em Discussão, o repórter Gustavo Batista conversou com a professora da USP, Andréia Morena, sobre as principais doenças que atingem os suínos e desafios e necessidades que as granjas enfrentam no dia a dia. O Brasil é um dos maiores produtores de carne suína no mundo. E para conseguir ter uma melhor quantidade e qualidade dessa carne, é preciso investir principalmente no controle sanitário do rebanho. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Andréia Moreno, que é professora da Faculdade de Veterinária da USP, Universidade de São Paulo. Professora, quais são as principais enfermidades que atingem os suínos? Bom, nós temos um grupo muito grande de enfermidades virais e bacterianas, mas as enfermidades entéricas e respiratórias, elas têm um papel muito importante na produção suína hoje. E como que elas prejudicam aí o desempenho e o desenvolvimento dos suínos? Bom, essas doenças elas vão acabar causando mortalidade, redução de ganho de peso, um maior consumo de medicamentos, vão atrapalhar o ciclo de produção, levando ao surgimento de animais com baixo peso, lotes desuniformes, né? Então, elas têm um grande impacto nessa produção atual. E como que são os manejos e como que eles acontecem para a ocorrência desses problemas dentro da granja? Bom, essas doenças que afetam com maior frequência o suíno, elas têm um caráter multifatorial. Então, elas dependem muito do ambiente em que o animal está vivendo e dos outros fatores para terem maior ou menor gravidade. Então, o que a gente observa
é que é importante você ter um ambiente adequado, ter um animal com menor estresse, investir na imunidade desse animal através de vacinas ou uma boa nutrição, para você ter uma resposta melhor em relação a essas doenças. Falta um pouco de conhecimento dos produtores de suínos em relação a essas doenças? Olha, nossos produtores hoje, principalmente das granjas tecnificadas, né, que tem aí um tamanho um pouco maior, eles têm um conhecimento muito grande, eles buscam muita informação, são produtores muito conscientes, mas muitas vezes faltam alguns detalhes em instalação, detalhes no manejo, dificuldades com a mão de obra, que são situações que hoje se tornam mais difíceis no país. É uma mão de obra especializada para lidar com o animal, né? Mas são produtores que buscam muito essa informação e eles têm realmente um grande conhecimento. Quando a gente vai às granjas, eles sabem exatamente o que acontece. O que a gente tem que intervir é como essa doença se comporta e quais são as melhores formas de controle, as mais adequadas, com melhor resultado e com maior segurança para a produção de carne, para o meio ambiente. É importante também identificar corretamente qual que é o tipo da doença que atinge os suínos, para você conseguir planejar e fazer um controle, porque muitas vezes pode ser que não seja aquela doença comum que normalmente atinge o rebanho e se faz um controle sanitário e não se tem um controle efetivo. É importante ter também esse conhecimento em relação ao que realmente acontece dentro das granjas? Sim, é muito importante, porque as doenças são bastante conhecidas, né, de modo geral, o que a gente tem no país são doenças que se conhecem já há muito tempo, mas você tem que conhecer, dependendo do tipo de agente que está ali ocorrendo, eu tenho um controle diferenciado, ou tenho uma vacina diferenciada, ou um fator de estresse, um fator de risco que pode ser importante. Então é muito importante a gente identificar quais são os agentes que estão ocorrendo nas diferentes fases, porque aí eu consigo realmente fazer o tratamento adequado, a intervenção mais focada naquele agente. Então, quando não se tem esse conhecimento, é muito comum a gente ver um uso indiscriminado ou errado dos antimicrobianos ou das vacinas. E aí a resposta não vai ser adequada, né, e o produtor vai acabar tendo um prejuízo maior. Então, como a gente vê, professora, não basta ter um controle sanitário, é importante ter o planejamento integrado do manejo e da sanidade do rebanho. Isso, é muito importante ter esse controle integrado e ter esse conhecimento, principalmente porque hoje, em termos de suinocultura, tudo gira em torno do custo da produção, né? Então, a gente não pode agregar custos com produtos e medicamentos sem ter o conhecimento de quando eles devem ser usados e não ter o resultado esperado, né? Então, a gente está aí só causando maior prejuízo ao produtor e atrapalhando o sistema, né? E, na verdade, tendo esse conhecimento, focando, fazendo esse planejamento, a gente tem a melhor resposta possível e aí um produto adequado, saudável e o que a gente quer realmente que a suinocultura ofereça para a população. Para a gente concluir agora, quero que a senhora deixe aí uma conclusão, né, a respeito de tudo isso que a gente abordou até agora em relação à epidemiologia, ao controle das doenças. O Brasil já é hoje um dos maiores players, né, os maiores produtores e exportadores de carne suína no mundo. Se o país conseguir ter um maior controle, né, desse gargalo que ainda existe na parte sanitária, o país pode conseguir oferecer uma carne de melhor qualidade e com maior quantidade aí para os consumidores? Com certeza. O conhecimento a respeito da produção, né, e o investimento na educação da população que produz, dos produtores, dos funcionários e até dos profissionais que atuam na área, são muito importantes para que a gente alcance melhores patamares de produção e de exportação. Então, é um controle que já vem, uma mudança que já está ocorrendo, né, uma conscientização que já está havendo entre os profissionais da área, sejam eles veterinários, agrônomos ou tecnistas, e dentro dos técnicos, né, de melhorar o sistema de produção, até para evitar algumas doenças que a gente não tem um controle direto e que tem esse papel multifatorial, evitar a entrada de doenças que estão afetando outros países e que poderiam causar um grande prejuízo para o Brasil, né? E aí manter nossa produção com a qualidade que ela precisa ter para alcançar novos mercados. Muito obrigado. Eu conversei com Andréa Moreno, que é professora da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Universidade de São Paulo. O tema do nosso bate-papo foi epidemiologia, o controle das doenças em granjas de suínos. Voltamos ao estúdio.
obrigado, Gustavo. E o Ouro Fino em Campo fica por aqui. Fique ligado, o programa de amanhã está imperdível. O assunto é o programa sanitário da marca Voz. Você vai poder participar ao vivo comigo, enviando suas perguntas para o e-mail ourofinoemcampo@ourofino.com. Já vai se preparando aí. Então até amanhã. Obrigado pela companhia. Tchau.